Olá, pessoal! Sou o professor Amarildo Vieira dos Santos, sou professor de língua portuguesa e estou aqui mais uma vez com vocês para falar a respeito de um gênero textual que é muito presente no vestibular, no Enem e que é de grande importância, pois você irá expressar sua opinião. Quem não gosta de falar sobre um tema polêmico, sobre uma questão polêmica? Então, nós aqui, professores da Rede Municipal de Ensino, do município de Remanso, por a Rede de Saberes, estamos transmitindo conhecimentos para vocês a respeito do gênero textual artigo de opinião. E aí, vocês sabem o que é artigo de opinião? É um conteúdo que é trabalhado nas séries do Ensino Fundamental 2, nono ano, e também para os alunos da EJA, o eixo 5. Sim, você é aluno do eixo 5 da EJA. Você também irá aprender a respeito do gênero textual artigo de opinião. Aquele gênero textual que às vezes a gente está lá ao longo da aula, dialogando. Lembra, aluno da EJA? A gente conversa, a gente adota alguns pontos polêmicos, a gente começa a discutir, vocês expressam suas opiniões e assim vamos estar trabalhando a linguagem, trabalhando o conhecimento que vocês têm, mas para que estejamos dentro de uma forma bem estruturada, de uma forma segundo as regras e normas de um artigo de opinião, nós teremos a aula hoje voltada para isso. Então vamos lá. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto. Um assunto esse que deve ser polêmico, que está com relevância na questão social e que existe, ou melhor, exige um posicionamento, uma formação a respeito, para que o autor, que é o escritor, que pode ser você, aluno da EJA, você, aluno do ensino regular, nono ano, que pode estar com suas produções bem consideradas, bem vistas e sendo valiosas para uma contribuição nas redes sociais. Então, esse artigo de opinião, ele vem por meio de apresentação de fatos, de dados, de estatísticas, dados estatísticos e discursos de autoridades para fundamentar a tese apresentada. Então, vejam só, isso tudo deve causar também uma manifestação no leitor. Olha só, você quando vai escrever tem que ter uma intenção e um objetivo, causar um impacto em quem vai fazer a leitura do seu texto. Porque se você somente escreve e não causa o interesse, o impacto em quem lê, não vai ter uma eficiência o seu trabalho, a sua produção. Então, você, escritor, irá produzir um texto que seja capaz de despertar o interesse do leitor. Daí, vai contribuir para que outros também explorem o mesmo conteúdo que você vem adotar. Lembrando que o seu conteúdo deve ser um tema polêmico, um tema que é de relevância social, pois o seu trabalho, a sua produção textual tem um papel, uma finalidade. Como disse, não é só escrever por escrever, é tornar evidente a informação e contribuir para outras pessoas mais. Então, vamos continuar a respeito do artigo de opinião. Agora, tendo uma noção de onde esse artigo de opinião, que é um gênero textual, ele circula. Ele circula em revistas, jornais, na internet. E uma coisa a ser considerado é que ele não é só apenas um gênero textual na modalidade escrita, ele também é na modalidade oral, onde você pode expressar e defender a sua opinião, certo? Oralmente. Mas, muitas vezes, ele está presente em revistas, nas formas escritas, em jornais e na internet. Então, nesses
suportes, nesses veículos de comunicação, está presente o gênero textual artigo de opinião. E tem uma grande responsabilidade quem escreve. Olha só, para a revista, quem vê essa revista? Quem trabalha com essa revista? Quem lê essa revista? Jornais. Então, tudo isso tem uma gama de importância. E o artigo de opinião, ele está centrado em um foco. Ou seja, qual é o foco do artigo de opinião? Transmitir o ponto de vista do autor sem posicionamento. Ou seja, você irá expressar a sua opinião sobre determinado assunto, sobre determinado tema polêmico. Então, o foco deve ser considerado, porque se deve prender a isso, em defender sua opinião. As características estão aí presentes no gênero textual. Quando a gente fala do gênero textual, existem vários tipos de gêneros textuais, mas cada um tem as suas características, que vai definir como se fosse o roteiro de fazer com que você vá seguir as regras e vá produzir realmente o artigo de opinião. Porque existem gêneros textuais que são parecidos com o artigo de opinião. Então, vejam só, você tem liberdade estrutural, de acordo com a proposta, mantendo a norma padrão da língua. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente o seguinte, que nós temos a modalidade culta da língua, onde é aquela que diz assim, você vai seguir a gramática, você vai escrever corretamente a ortografia, você vai usar concordância verbal, você vai fazer uma coesão, uma coerência, e você vai usar palavras que têm um sentido lógico e assim por diante. Então, a língua padrão, que é cobrada pela gramática normativa, ela vai estar presente no artigo de opinião e deve ser o padrão. Porque a sociedade, os próprios analistas que for analisar o seu artigo de opinião, ele vai ver a sua desenvoltura, o uso, a habilidade que você tem com as palavras. E aí, se você saber colocá-las, saber expressar uma ideia ou informação de forma assim, eficiente, com domínio da letra, da língua, você vai ter um bom respaldo, você vai ter uma boa aceitação. Então, isso é um ponto de partida para escrever um artigo de opinião, como sendo uma das características. O autor vai dominar o assunto. Ninguém escreve sobre o que não sabe. Ninguém ensina o que não sabe. Mas para isso, então você vai ter de fazer leitura, você vai ter de se envolver na informação com base no conteúdo, ou com base no assunto escolhido, no tema escolhido, para você se expressar com propriedade. O que é isso, professor? Se expressar com propriedade é você ter certeza e convicção do que você está falando. Embora você expresse sua opinião, mas sua opinião tem que ter o quê? Respaldo. Tem que ser aceita. Então, vejam só, o autor deve dominar o assunto. Continuando, a linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, formal ou informal, simples e objetiva. E o que isso quer dizer, professor? Quando você escreve para criança, como se eu fosse dar aula para criança. Eu vou falar como um adulto? Vou, professores? Vou, alunos? Vou estar usando uma linguagem que é própria para adultos? Não. As crianças não vão entender. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que escolher a linguagem que é própria para o público que irá ler. Se são doutores, são especialistas, então a minha linguagem vai ser de acordo com o nível do cliente ou de quem faz, no caso, ler esses artigos. Se é para um jornal, então, para aqueles que leem o jornal. Se é um jornal tipo X, então é para os clientes tipo X, a linguagem que seja adaptada a eles, favorável a eles. Agora, eu posso usar uma linguagem informal, uma linguagem peculiar?
uma linguagem do povão ou de um grupo de pessoas, de jovens? Posso, mas eu não vou o quê? Nem sempre vou usar no trabalho todo, na produção toda, simplesmente palavras e expressões que estejam relacionadas a, por exemplo, gírias, palavras chulas, vulgares. Não, eu não posso fazer isso. Então, mas eu devo estabelecer o quê? Que tem que ser uma linguagem que traga uma informação de forma simples e objetiva, para que quem vai ler já compreenda a sua posição a respeito do assunto. Por isso, você deve trabalhar a questão de uma linguagem clara com a intenção persuasiva. E o que isso quer dizer, professor? Sua linguagem irá ser utilizada como uma forma de persuadir quem irá ler. Sua opinião, suas informações podem mudar, o pensamento de alguém que está lendo. Mas para isso, você tem que ter uma fundamentação. Vamos continuar aqui com o uso da terceira pessoa, certo? Onde se expressa a objetividade. Também, o artigo de opinião, ele apresenta o uso da primeira pessoa, onde teremos a questão da subjetividade. Então, nós iremos parar agora, aqui, com esta aula, e daremos continuidade a este mesmo assunto voltado para a estrutura do artigo de opinião. Então, conto com vocês e até a próxima aula.